Seja bem-vindo a este canal Esquema Galo, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Esse canal Esquema Galo é canal voltado sobre análise dos jogos sobre o Atlético Mineiro, análise sobre o que aconteceu dentro de campo e com a facilidade para que vocês venham entender o que o nosso técnico Gabriel Milito passou e quis demonstrar para nós dentro de campo. Acompanhe comigo depois da vinheta. Vamos lá, o Atlético venceu ontem na Arena MRV por 2-0 o time do Vasco, na estreia de Felipe Coutinho sobre o Vasco. Quero falar um pouco sobre esse jogo. O contexto é o seguinte: o Gabriel Milito entrou com um time bom, um time que até um pouco nós ficamos sem saber como queria entrar, mas no final de tudo ele entrou com Fausto Vera e Otávio, era uma grande dúvida no meio de nós. Entrou também com o Alan Franco. Quero falar um pouco sobre esse jogo, o que aconteceu nesse jogo, do qual o Atlético venceu por 2-0 o time do Vasco. O Atlético que foi a campo com esquema de 3-5-2 para poder jogar contra o Vasco. O Atlético soube dominar o jogo, os dois tempos o Atlético dominou. No segundo tempo o Atlético passou por um pouquinho de dificuldade, mas logo após não deixou também o Vasco tomar conta do jogo. O Vasco até chegou a criar algumas oportunidades, mas todas frustradas, do qual o nosso goleiro que estava ontem, Matheus Mendes, não fez grandes defesas, porque a defesa do Atlético estava bem prostrada, diferente dos outros jogos. O Atlético passou, se eu não me engano, 12 jogos tomando gols consecutivos. E ontem, depois desses 12 jogos, o Atlético passou o jogo não tendo assim dificuldade de goleiro fazendo as grandes defesas, mas sim tendo certa tranquilidade e certo domínio, até mesmo quando o Vasco atacava. O Atlético que veio a campo, o nosso esquema 3-5-2, que veio a campo com Matheus Mendes no gol, a linha de 3 defensiva formada pelo lado direito, Bruno Futs, que foi até mesmo uma grande surpresa no meio de nós, porque Saravia tinha voltado de contusão, jogou bem nos 2 últimos jogos, e nós acreditávamos que o Saravia ia entrar ali pelo aquele lado, mas fomos surpreendidos com o Bruno Futs aberto pelo lado direito, centralizado, voltando de um terceiro cartão amarelo, o Batalha, e pelo lado esquerdo o Alonso. Na linha mais ofensiva, quero falar, preste bem atenção, o Atlético jogou na mesma linha Fausto Vera e Otávio. Fausto Vera caindo um pouco mais pelo lado direito e Otávio caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. E o Bernardo à frente dos dois, tendo como ala direito o Scarpa e o ala esquerdo. O jogo iniciou como ala esquerdo o Alan Franco. E mais à frente o Paulinho Huck. O Bruno Futs, como eu disse, foi uma surpresa. Praticamente acertou, foi muito bom ali. Aquele lado ele ficou bem, porque nos jogos anteriores o Saravia ele tinha, às vezes ele apoiava muito ali o Scarpa caindo para aquele lado, mas era um pouco frustrado, porque ele é muito bom defensivamente, ele tem muita vontade, muita garra, muita raça, mas quando ele subia com pouca qualidade. E o Atlético perdia aquela bola e o time vinha em contra-ataque. Tomamos o gol sim para o Juventude, numa bola que ele foi dar o combate ali no meio de campo. Ele não conseguiu dar o combate, o time veio e tomamos o gol de empate contra o Juventude. Mas ontem quem entrou ali por aquele lado foi o Bruno Futs. Observação, me traz a entender também que a possibilidade de quando o zagueiro Lianco estiver preparado fisicamente para poder participar dos jogos, vai criar uma dúvida gigantesca na cabeça de Gabriel Milito, porque vai ter Saraiva, vai ter ali o Bruno Futs como entrou ontem, e também o Lianco, que eu acredito que vai jogar mais para aquele lado, dificilmente centralizado, porque eu tenho certeza que quando precisar de alguém centralizado, ou vai ser Batalha, ou vai ser o Bruno Futs, acredito eu. E mais à frente, uma coisa que me chamou muita atenção foi Fausto Vera e Otávio na mesma linha. Fausto Vera e Otávio, eu acreditava que seria um ou outro, ou então seriam os dois, mas sem o Alan Franco. Eu quero falar um pouco sobre o Alan Franco, mas isso chamou muita atenção porque os dois, eles não subiam muito, eles sempre apoiavam, dando aquela guardião, tendo aquela segurança para que a defesa não viesse sofrer. No segundo tempo isso foi moldado, isso foi modificado, mas no primeiro tempo iniciou dessa maneira, com Fausto Vera de um lado caindo pelo lado direito
e Otávio caindo pelo lado esquerdo, os dois centralizados na mesma linha. Os dois não subiam muito, mas ficavam ali dando primeiro combate antes do time adversário tentar entrar na defesa. E quem começou pelo lado esquerdo como ala ali foi o Alan Franco. O Alan Franco começou ali por aquele lado, só que muitas das vezes ele caía muito pelo meio, pelo fato dele ser um volante. E nos jogos anteriores, ele chegar vindo pelo meio ao ataque, chegar na área do adversário vindo pelo meio, quem muito caiu para aquele lado ali foi o Alonso, que vinha tendo aquela liberdade e filtrava. E o Paulinho, chamou muita atenção também que o Paulinho fez ontem um jogo de ponta. O Paulinho fez um ponta, dando a liberdade para que o Hulk e o Bernard. Gente, a importância do Bernardo dentro de campo é muito boa, porque o Bernardo, como o Atlético entrou ontem, foi o seguinte: no ataque ali, quando o Paulinho estava lá como ponta, muitas das vezes o Hulk frutava para aquele lado e o Bernardo fazia onde o Hulk estava fazendo. E muitas das vezes era o contrário. Às vezes o Hulk aparecia, tentava aparecer, às vezes o Bernardo, ele aparecia como um ponta direita, fazendo ali uma dobra com o Scarpa, e o Hulk, ele aproximava ali, vindo de trás, para que o Paulinho viesse entrar na área. Então, a movimentação muito boa com esses jogadores. Mas depois isso vai ter que mudar, porque ainda tem o Arana para poder chegar. Quero saber como que vai ficar, quero falar um pouco sobre isso depois. Mas quem entrou aberto como ala esquerda ali foi o Alan Franco. Muitas das vezes ele caía indo pelo meio, até mesmo dando aquela liberdade para o Alonso. Também quero falar uma preocupação sobre isso, sobre a subida do Alonso. E assim o Atlético iniciou um 3-5-2, no segundo tempo isso foi moldado, como eu disse. O cara chegou a jogar no 4-3-3 e no 5-3-2. O Milito, ele usou a estratégia de acordo com ele via o jogo, e eu pedia para que ele não iniciasse a formação, nada contra, adoro essa formação, para que ele iniciasse com essa formação, mas fizesse leitura de jogo e mudasse as táticas no período do jogo. E ontem isso aconteceu, o Atlético não sofreu. Teve um momento que eu falava, o Milito tem que mexer. Ele acertava o time e o Galo voltava ali a não sofrer tanto, tentava criar mais as oportunidades, que chegou a criar também no segundo tempo, mas não perdeu o domínio do jogo, o controle do jogo. Então, o Atlético, essa foi a forma que o Atlético entrou, os jogadores. E eu quero falar um pouco sobre a Arana, quero saber quem que vai sair para o Arana jogar. O Arana, ele é titular, mas vai sair o Alan Franco? Vai sair Fausto Vera e vai voltar ali o Otávio e o Alan Franco ali pelo meio? A dúvida, não posso falar sobre o Sarabia e o Bruno Futs, até mesmo o Lianco, porque ontem tinha o Sarabia, ontem tinha o Lianco, mas quem entrou jogando foi o Bruno Futs. Não sei se vai permanecer dessa maneira, mas nós sabemos que é certo o Arana entrar. E quem sai? Quero falar um pouco também sobre o time do Vasco. O time do Vasco, que ele começou de uma maneira, no segundo tempo ele mudou a forma de jogar. E o Atlético demorou um pouco para poder entender, e quando se entendeu, ali o Milito mexeu, organizou o time para tirar todas as possibilidades de ataque do Vasco. O Vasco, quando o Atlético atacava o Vasco ele fazia uma linha defensiva de 4 jogadores ali, depois fazia mais uma linha de 3 e 3 na frente, formando um 4-3-3. Só que quando o Vasco atacava o Atlético, quem que ficava sozinho, a maioria das vezes, era o centroavante, o Verratti, um atacante muito bom, muita qualidade, muito bom mesmo, Atlético. O Verratti é um atacante muito bom e está no Vasco. Não desmerecendo o adversário, mas o Atlético também poderia olhar com bons olhos um jogador que estava escondido. E é um centroavante muito bom. O Atlético procura um centroavante, e eu creio que tem. Apenas ter ali o que o Atlético quer, qual o tipo de centroavante que o Milito quer, nós vamos achar aí nesse mercado que parece ser tão difícil. Então o Vasco ele atacava dessa maneira, com poucos jogadores ofensivos, da onde, como eu disse, o Atlético tinha 2 volantes fixos, mas ainda a linha de 3 defensiva. E Paulinho ali, muitas das vezes, ele fazendo como ponta, então ele voltava para poder ajudar ali na marcação, e Scarpa pelo lado aberto como ala pelo lado direito.
dificultando ali o Vasco. Então o Vasco no primeiro tempo, a única chance que o Vasco criou, quero falar um pouco sobre o Alonso, porque muitas das vezes o Alan Franco, ele saía ali de ala e vinha pelo meio, do qual o Paulinho recuava para poder fazer, para pegar aquela bola ali e ligar o ataque vindo pela beirada. Como assim saiu o gol do Atlético? A bola chegou no Paulinho, o Scarpa aberto pelo lado direito, o Paulinho fez o lançamento, achou o Scarpa. O interessante é que o Paulinho fez o lançamento para o Scarpa lá pelo lado direito, o Bernardo ele aproximou, porque é uma possível bola de voltada para trás, para o Bernardo ele poder finalizar, ou então tentar mais um toque para que o jogador que estivesse de trás ficasse cara a cara com o goleiro. Então o Paulinho ele achou o Scarpa lá do outro lado, uma bola muito boa, muito bem lançada, e ele correu em direção à área, centralizando ali. E quando o Bernardo aproximou para poder receber essa bola do Scarpa, o Hulk recuou, foi fazer lá na segunda trave, esperando ali um possível lançamento, do qual o Scarpa fez essa leitura e lançou a bola lá na segunda trave, e quem estava lá esperando o Hulk. A movimentação do Atlético nesse gol foi muito interessante, que o Paulinho iniciou ela pelo lado esquerdo, lançando para o Scarpa do lado direito, da onde o Bernardo vem de trás, aproximando do Scarpa, e o Hulk já estava na área. Só que o Paulinho, ele passou na frente do Hulk, e o Hulk recuou, foi parar na segunda trave, e o Paulinho centralizou na área ali, e tudo, onde que a bola veio, o Paulinho tentou pegar nela, que bom que não pegou, porque possivelmente seria analisado a questão da linha, porque talvez poderia estar impedido, e o Hulk sobrou atrás, finalizando e fazendo o primeiro gol. A movimentação do Atlético está sendo muito boa, o toque de bola ali, o Galo muito bem ali dentro de campo, sabendo se prostar dentro de campo e fazendo o que tem que fazer, mostrar que dentro da arena do Atlético é nós que tem que comandar o jogo. No segundo tempo o Vasco mudou a forma de jogar, o Vasco então ele estava atacando com um atacante muitas das vezes, outro atacante chegando por trás. No segundo tempo o Vasco ele avançou as linhas dos laterais, os laterais apoiavam mais o ataque e muitas das vezes chegava 3 homens entrando na área, os 2 laterais apoiando muitas das vezes e 2 homens vindo pelo meio. Só que aí o Atlético ele pegou e demorou a entender o propósito do Vasco. O Vasco queria avançar o jogo, o Vasco começou melhor. O Galo já tinha feito 2-0 no primeiro tempo, os 2 gols do Hulk. O primeiro gol, como eu disse, o Atlético trabalhou a jogada. O segundo gol, uma falha defensiva do Vasco, a bola sobrou para o Hulk, que por pouco ainda o zagueiro não consegue tirar, mas a bola sobrou para o pé de atacante, que ontem era o dia dele fazer os 2 gols, poderia ter feito 3, mas ontem foi o dia do Hulk fazer. Hulk poderia ter feito 3, mas para de ficar procurando uma falta ali na entrada da grande área. Tem lance que, alguns lances fez falta, concordo plenamente, mas muitas das vezes você fica esperando ali o contato para sofrer a falta e tentar fazer o gol de falta, sendo que muitas das vezes você está perdendo a possibilidade de você mesmo finalizar. Ou então achar alguém mais bem prostrado ali para poder fazer essa finalização. Voltando aqui pelo Vasco, o Vasco no segundo tempo, então ele avançou o time. Ele avançou o time, dificultando para o Atlético. Depois o Coutinho entrou, aí ficou 2 homens dentro da área para poder atacar, e o Coutinho vindo de trás, dando um trabalho, mas como eu disse, o Atlético ele estava bem prostrado ali, porque 2 homens estavam mais fixos, que era o Otávio e o Fausto Vera. Então o Vasco começou a ter volume de jogo, mas mesmo assim não conseguia trazer perigo à defesa do Atlético, ao goleiro do Atlético. O Vasco então avançou, também teve a possibilidade de tomar alguns contra-ataques, porque o Vasco ele lançou o time, o Milito ele guardou um pouquinho, fazendo que as 2 defesas, os 2 alas do Atlético virasse lateral, e o Milito mudando a forma de jogar, deixando só o Hulk à frente, do qual quando a bola vinha para o Hulk, até que os jogadores chegassem, o Hulk sozinho às vezes perdia a bola, então tocava ela para trás, e a bola não saía dali, do meio de campo defensivo para o Atlético, porque o Vasco tinha avançado. Mas como eu disse, o Galo estava bem prostrado nesse jogo, gostei bastante, quero falar mais sobre isso depois. E assim foi o jogo do Vasco. No primeiro e segundo tempo ele não conseguiu perfurar a defesa do Atlético para que pudesse ter uma finalização adequada, para que pudesse um jogador aparecer de frente a frente com o goleiro, porque o Atlético ele se prostrar dentro de campo. O Vasco tinha muita qualidade, Verratti, depois entrou Coutinho, entrou jogadores do qual estão vindo bem. E o Vasco também estava vindo bem também. Estava até na frente do Atlético. Então o Vasco ele não conseguiu, porque o Atlético soube se comportar ontem dentro de campo. Agora eu quero falar um pouco do preponderante para mim da vitória do Atlético.
O preponderante para mim foi Gabriel Milito. Gabriel Milito, que entrou com a formação, como eu disse muitas das vezes, ele entrava com um volante preso, mais preso, que era o Otávio, deixando o Alan Franco ter mais liberdade pelo meio, o Bernardo lá para poder apoiar o ataque. Nesse jogo, ele entrou com os dois volantes na mesma linha, ele iniciou o jogo dessa maneira. E do qual, no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu chegar ali à área do Atlético. No tempo, o Vasco chegou com algumas possibilidades e tal, mas o Atlético bem frustrado. No primeiro tempo, a única coisa que estava me preocupando é quando o Alonso, ele abandonava ali a linha de três, ele avançava um pouco para poder tentar ajudar a construir a jogada, e as jogadas vinham sobre as costas dele. Então, às vezes, o Otávio ele também estava tentando fazer aquele apoio, mas o Vasco criou umas duas oportunidades. Uma delas, o Verratti já estava na área esperando, só que quem que lançou a bola na área, lançou ela rasteiro, forte, não chegando ao alcance do Verratti, que senão poderia, ali sim, o primeiro lance do Vasco, ditar o Verratti, podendo finalizar cara a cara com o Matheus Mendes. Então, para mim, o Milito, ele entendeu no segundo tempo ali, o Vasco tinha avançado, mudou a formação, porque o Atlético ele defendeu, colocava ali os dois alas, muitas das vezes um era a ala, o outro era o ponta. Quem fazia o ponta ali pelo lado esquerdo, era o Paulinho. Então o Paulinho recuou como um lateral, esqueci agora, o Scarpa também, ele recuou também ali, fazendo um lateral, com três homens na linha, que já estava ali dentro da área, fazendo a linha defensiva. O Atlético passou a jogar no 3-2, três homens fixos dentro da área, com mais dois abertos. Então ficou no 5, tá aqui anotado, 5-3-2, que era o Bernardo na frente do Fausto Vera e na frente do Otávio. Então ficou no 5-3-2. O Atlético passou a jogar ali no decorrer do segundo tempo, porque o Vasco estava avançando. Só que estava me chamando a atenção porque o Hulk ficava lá na frente sozinho, e muitas das vezes a bola ela não fluía, porque o Hulk pegava sozinho, tentava ali no corpo, e sempre tinha 2, 3, só em cima para marcar só um jogador. E o Atlético demorava ali a construir uma jogada. Mas aí o Milito, ele usou a inteligência, ele modificou o time, ele entendeu que já não era mais jogo para... Ele tirou... Se eu não me engano, ele tirou o Alan Franco do jogo. Ele tirou o Alan Franco do jogo, colocou o Saraiva. Olha a inteligência para mim que ele usou. Foi quando o Saraiva entrou. O Saraiva entrou, ele entrou aberto pelo lado, na linha defensiva, pelo lado direito. O Batalha continuou centralizado. E o Bruno Futs foi fazer ali o lado esquerdo. E o Alonso passou a fazer a ala. O Alonso fazendo ala pelo lado esquerdo, o Scarpa pelo lado direito, e Fausto Vera e Otávio ali preso. E antes dele acontecer isso, quando o Vasco atacava, sempre o Otávio, ele infiltrava no meio da defesa, fazendo ali uma linha de 4 ali defensivamente, para que sempre um jogador também vinha. Então, como eu disse, o Vasco avançava, no momento que o Vasco avançava, o Otávio ele acompanhava, fazendo ali um zagueiro ali, na maioria do segundo tempo. Mas ele estava ali como volante, jogou como volante, mas quando o Vasco vinha para poder atacar, ele entrava na área fazendo ali o quarto homem defensivo. Então ficou ali no segundo tempo com a saída do Alan Franco, ficou aberto pelo lado direito o Saraiva, depois ficou o Batalha centralizado da forma que ele entrou, e o Bruno Futs aberto pelo lado esquerdo. Ala esquerdo ficou o Alonso, ala direito ficou Scarpa, o Fausto Vera e o Otávio centralizado. Sem e o Bernardo ainda mais à frente. Aí o Paulinho e o Hulk voltou a fazer o ataque, porque ele tinha dois jogadores. No segundo tempo, depois ele volta a mudar, ele tira o Bernardo, ele coloca mais movimentação. O Fausto Vera, ele começou ali no jogo, se eu não me engano, não estou me lembrando agora se ele terminou o jogo titular. Terminou o jogo titular, porque terminou o jogo com 3 volantes. Mais uma vez o Milito mexendo. Eu falei errado, o Galo começou a jogar no 4-3-3. No final o Galo terminou com 5-3-2. Então, no 4-3-3 era os dois laterais, vinha para poder recuar, e com 2 pontas,
3 homens ali na linha da frente e mais Paulinho, Hulk e Bernardo. E ele terminou no 5-3-2, que foi essa linha que eu, como eu disse para você, que depois ele colocou até o Linhaco no final do jogo, que mostrou ali uma vontade, mostrou ali uma garra. E o Atlético, depois que ele estava nesse 4-3-3, já estava muito recuado, porque só o Hulk ficava lá na frente. O Milito volta a ajeitar o time, ele volta por 3-5-2, depois ele mexe de novo novamente. Então, para mim, o predominante, para mim, preponderante para mim do jogo foi o Gabriel Milito, que fazia a leitura de jogo e movimentava o time de acordo com o que precisava. Temos ali variações ali táticas. E que me chama a atenção é porque nos jogos anteriores não estava acontecendo isso. Ele entrava na formação tática 3-5-2 e morria com ela. Muitas das vezes precisava sim de certa movimentação. Para finalizar, eu quero abrir um parênteses aqui. Como eu disse, quem sai para o Arana entrar? E aberto ali na linha defensiva pelo lado direito, quem vai ser? Nós temos Saraiva, nós temos Bruno Futs e o Lian, que ainda tem que estrear, eu creio que vai estrear. E no Arana, como é que vai funcionar? Vai sair o Alan Franco? Ou o Fausto Vera só jogou mesmo nesse jogo? Para o próximo jogo, que vai fazer a dupla ali vai ser o Otávio e o Alan Franco. Nesse entre parênteses que eu abri aqui, quero falar o Otávio. O Otávio, para mim, nos jogos mesmo como de Juventude, eu achei ele muito abaixo. Achei que ele faltou ali aquela garra, ali, aquela vontade. E nesse jogo ele voltou com ela. E chamando também a atenção também para que o Fausto Vera ele errou assim, alguns toques e tudo, mas eu gosto quando o volante ele toca a bola do lado, ele pede de volta para poder continuar dando a jogada. Às vezes ele está bem marcado, às vezes ele não tem saída. Ele toca para o lado para o time movimentar. Quando o time movimenta, ele pede ela de volta para que ele venha construir a jogada. Ele errou sim alguns toques, a defesa muito bem prostada, o Atlético ali com toque de bola, tranquilo. Então o Atlético ele venceu ontem o Vasco com muita sabedoria, muita inteligência. Eu gostei demais do que eu vi, acredito demais nesse trabalho do Milito e creio que só tem que agregar. Lembrando que tem o goleiro para poder voltar, que é o Everson, e o Zarate, que está voltando de contusão, e também temos também o Rubens, que vai agregar bastante. O Atlético ainda monitora, procura ainda um atacante. Não sei, não tenho conhecimento nenhum sobre quem vai ser, não trabalho com essa área, meu trabalho é de estar aqui, vindo aqui te mostrar o que foi feito dentro de campo, o meu análise tático. E para o segundo jogo, só peço que o Milito venha ter observação quando o Alonso estiver. Vimos isso também como Juventude, o Alonso avançando muito, ele dando a oportunidade de tomar umas bolas nas costas do Alonso. Toma cuidado. E também nesse jogo também de ontem, quando o Vasco subia, a maioria das vezes era pelo lado do Alonso. O Alonso ele saía um pouco da linha de 3, abandonava, fazendo ali um lateral ofensivo, mas depois o Milito consertou isso, trazendo ali para fazer um lateral o Paulinho, mas depois ele consertou novamente, porque o Paulinho ficava lá atrás, o Hulk sozinho, então, do qual o domínio só ficava para o Vasco. Então foi isso, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo no meio dos seus grupos de torcida do Atlético, de time do Atlético. Peço a vocês também que curta e se inscreva nesse canal que eu quero ter um crescimento bacana para que você também venha ter mais facilidade para poder entender com mais clareza sobre a análise do jogo, aquilo que o Milito quer trazer, que ele quer mostrar e que ele poderia também ter feito. Para mim, o preponderante, como eu disse, para mim foi o Gabriel Milito no jogo de ontem. Para mim foi o melhor em campo. Apesar que o Otávio fez uma grande partida, apesar que, entre outros, o Scarpa mais uma vez muito bem, a defesa Atlético bem prostrada, mas ontem o Otávio, eu falei um pouco dele no jogo contra o Juventude que foi abaixo, mas eu também tenho que exaltar quando ele merece. O Hulk fez os 2 gols, no tempo o Hulk não fazia isso, o Hulk fez os 2 gols, movimentação diferente do Paulinho, e Gabriel Milito para mim foi o preponderante do jogo, beleza? Fica aí, curta esse canal, compartilhe, se inscreva também nesse canal para poder ajudar nós no crescimento. Tchau, tchau. Fui, que Deus abençoe.